Sonho. Eu tenho muitos sonhos, eu vejo muito deles já se realizar com Marcos Paixão, e eu estou crendo e acredito. Tem sonhos que eu não conto para ninguém, porque se eu contar, a turma vai atrapalhar e vai adiar os meus sonhos. Perdão da minha sinceridade, tem sonhos que eu não conto, meus irmãos, porque tem gente que não está feliz pelos teus sonhos, viu? Portanto, eu convido você a cuidar para quem você conta os seus sonhos. José, ele passou por esta fase, né? Ainda na sua mocidade, na sua adolescência, era um moço cheio de sonhos. Quem é que não tem sonho aqui? Se você tem sonho, apresenta para Deus. Nunca deixa de sonhar, porque alguém está te perseguindo, porque alguém está te caluniando. José venceu também essas fases, contava os sonhos, era rejeitado na hora, mas ele nunca deixava de contar os seus sonhos. José passou por uma fase do assédio. Que assédio? A mulher de Potifar, lembra? Aquela mulher que, segundo o que eu calculei aqui em termo aqui de tempo, meus irmãos, desde quando ele foi vendido pelos ismaelitas e caiu no Egito, José viveu um tempo de pelo menos 10 anos de assédio. Como é que é, pastor? É isso mesmo que você está ouvindo. José passou por esse período de pelo menos 10 anos sendo assediado, mas ele venceu, ele demonstrou fidelidade ao seu Senhor. Tem gente que não consegue vencer uma tentação. Eu te convido nessa noite a extrair do ministério de José forças para vencer a tentação. Oh, louvado seja Deus! Hoje é noite de você entender que a melhor mulher Deus já colocou do teu lado. Hoje é noite de você entender que o melhor esposo Deus já te deu e colocou do teu lado. Não há necessidade de assediar ninguém. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos lá, eu quero chegar lá em 10 minutos. Eu quero resumir que é culto de Santa Ceia. Hoje José, ele passou por essas fases, e uma das fases que mais doeu na vida de José foi a fase do desprezo, a fase do esquecimento. Vocês conhecem a história, sabem que dos filhos de Jacó, José era o querido, José era o mimado, a ponto de o pai fazer ali uma roupa bonita, uma túnica. Você conhece a história? Dá uma mensagem bonita, aquela túnica de cores. Isso desperta uma raiva, isso desperta um ciúme na vida dos irmãos de José. Pastor, aonde é que tu quer chegar? É justamente aqui, meus irmãos. José passou por todas essas fases, mas em meio a todas essas fases que José passou, ele presenciou duas verdades verídicas. Eu vou repetir mais uma vez: em meio às fases da nossa vida surgem duas verdades verídicas. Qual é as verdades verídicas? José chegou a uma conclusão que homens invejosos, homens ciumentos, eles podem arquitetar um grande mal para conseguir derrubar alguém. Isso é uma verdade. José descobriu essa verdade, que homens cheios de raivas, cheios de ciúmes, eles podem até matar, aleluia, para conseguir estar por cima. Eu glorifico e exalto a Deus. Deus colocou vocês por cima sem precisar vocês matar ninguém. Que hoje nesse culto de Santa Ceia não venha ter aqui nem o espírito de homicida, nem o espírito de assassino. Se Deus falou que vai te honrar, Ele vai te honrar. Oh, louvado seja Deus! José viveu com essa verdade que vivemos em volta, pastor Elias, de homens ciumentos, de homens com raiva. E geralmente essa turma primeiro quer rasgar a tua túnica, depois quer te jogar num buraco, depois quer dar notícia que você não existe mais. Eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com isso. Aleluia! O pensamento dos acusadores, dos invejosos, irmão Fabiano, é esse: de rasgar a nossa veste, de nos jogar num buraco, de bater em nós e sair anunciando que nós não existimos mais, que estamos mortos
digo que tu e a tua casa é fruto de um projeto que eu tenho nessa terra. Assim te diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é a função, senhores. Esse é o convívio que eu estou pregando hoje aqui. Já acontecia no passado. Eu estou perante aqui homens, mulheres que são portadores de uma promessa que Deus fez para você. Mas eu descobri uma coisa, pastor Saulo, lendo a história de José, até não é a gente que incomoda. O que incomoda é os nossos projetos, o que incomoda é os nossos sonhos, o que incomoda é o que nós somos para Deus. É isso que está incomodando essa gente. Mas eu não estou nem aí, porque se eu tenho uma promessa, eu vou focalizar na promessa e não vou dar ouvido para quem está querendo me parar. Hoje à noite estou passando a ceia, falando em língua estranha, tremendo como o pão da mãe, perguntando: será que eu sou digno de comer esse pão? É com raiva do meu irmão. Hoje à noite, antes de você pegar o pão na mão, tremer com ele na mão, com medo, com temor, olhar para o teu irmão e antes de comer o pão, abraçar ele. Eu cheguei nesse culto aqui e já mandei um bilhetinho para alguém. Eu estou com o sentimento de te abraçar durante todo o dia. Aí eu encontrei ele no culto, encontrei ele no culto e o abracei. E quando tu abraça, meus irmãos, o diabo cai por terra e a comunhão da igreja, ela segue viva. A função a função dos irmãos de José foi bater nele, jogar num buraco, dar uma falsa notícia: olha, o teu filho, ele não existe mais. Olha o potencial dessa gente, olha o que essa turma é capaz de fazer. Eu disse outro dia aqui num culto que a maior parte das pessoas querem colocar um rótulo na gente e a gente não é. Eu vou repetir mais uma vez: a função de quem não se foca numa promessa é de colocar um rótulo em quem está na comunhão. Que rótulo? E eu até ainda citei aqui João capítulo 10, São João de memória, versículos 5 e 6, aonde a Bíblia vai citar a cura de um cego de nascença. Aquele homem estava ali, cego de nascença. Jesus estava prestes a realizar um milagre, mas os que estavam com Jesus perguntam assim, que me chamou a atenção: quem é que pegou? Foi ele ou foi o pai ou a mãe? Eu cheguei a uma conclusão, obreiros: quando não é a gente o alvo, é a nossa família. Quando não é o Francisco, é a Andréia. Quando não é a Andréia, é a Sara. Quando não é a Sara, é a Mara. E é todo mundo santo. O problema, eles acham, é na gente. Ou é você o problema, ou é a tua família. Oh, louvado seja Deus! Deus coloca um rótulo na gente. Quem é que pegou rótulo? Essa gente quer colocar rótulo e sede de pecado na gente. Mas Jesus estava observando o comentário dele. É isso aí. Agora, e o que me chama a atenção, que quem usou essa expressão, meus irmãos, e disse: a quem é que pegou? Foi ele ou foi o pai ou a mãe? Dizendo assim: qual é o problema? É com ele ou é a familiar dele? E eu estava analisando o caso, irmã Carol. Aí me chamou a atenção que quem fez essa pergunta foi da parte dele de cima. Não foi gente pequeno, não era pessoas que estavam nos primeiros passos, que estavam com Jesus. E isso dói, isso machuca. Quando esse tipo de palavra, irmão Fabiano, veio de gente que a gente tem vontade de ouvir ele e aprender dele. Foi justamente deles que veio essa colocação. Mas Jesus vai responder eles. Deus te fala uma coisa aqui, ó. Não responde quem está te afrontando. Não responde quem está te dando um rótulo. Não responde, porque se tu responder, você vai estragar o processo de Jesus. Eu vou
Deus aí, crente. Porque há um processo. Qual é o processo? É cuspir no chão, fazer um lodo e untar os olhos. Se eu vivesse naquele tempo ali, irmão Marcos, eu acho que o pai e a mãe, naquele século de nascença, não iam gostar da minha colocação. Se eu vivesse naquele tempo, eles não iam gostar da minha colocação. Por quê? Porque eu ia dizer assim, ó, graças a Deus que ele é cego, porque ele não está vendo o processo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que processo de cuspir no chão. Ó, quem achou, quem perguntou, quem pecou, foi ele ou foi os pais? O cego não estava vendo. Por quê? Porque era cego. Mas quem perguntou estava vendo o processo. Como é que é? Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que Deus permite não ver o processo. Eu vou repetir mais uma vez. Às vezes é bom você nem ver o processo. Às vezes é bom você nem falar. Às vezes é bom você nem optar. Só deixe Jesus fazer o processo. Quem te acusou está vendo o processo de Deus na tua vida. O processo não é dos mais, como é que eu vou usar a expressão? Não é dos mais ali. Eu tenho um com isso aí. O processo não é dos mais esquecidos. Glória. Pronto. Aleluia. Se algum nome bonito a gente fala, tá bom? O processo é esse: cuspir no chão, fazer um lodo ali e passar nos olhos. Não é verdade? Se ele enxergasse, de repente ele não ia gostar do processo. Porque não tinha aquela higiene, né, cara Macarol? Mas era um processo de Jesus na vida do homem. Aleluia. Deus às vezes permite que você não veja o processo. Por quê? Porque se você for ver o processo, você não vai aceitar. Deus não permite você falar demais, porque se você falar demais, não vai acontecer o processo de Deus na tua vida. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. O Jesus vai responder àquela turma, pastor, que perguntou: quem pecador? Aquela turma que coloca rótulo, sabia? Tem uma turma que coloca rótulo para as pessoas, coloca selo. Francisco é um soberbo, Francisco é um ignorante, e vou colocando rótulo em mim, eu vou só arrancando, porque não fica fixo. Eu arranco a massa e jogo fora. Por quê? Porque eu carrego, só que nem Paulo, eu carrego as marcas de Cristo. Pode qualquer um colocar o rótulo de soberbo, de orgulhoso. Já disseram para mim que eu sou marido até de duas mulheres. Quando eu mais preservo é meu casamento, eu pego esses rótulos, amasso e jogo fora e vou seguindo avante. E só veio Jesus responder